Sejam bem-vindos a mais um Marias Fifis. Na última vez que a gente se encontrou aqui, nós estávamos falando sobre a Semana da Arte Moderna e aquele furdunço que foi aquela bagunça que fizeram. Mas hoje aqui a gente vai mudar de assunto. Hoje a gente vai falar sobre um fulaninho aí, que não quis aceitar meu convite para vir. Então, hoje quem vai vir se encontrar aqui com a gente, ou não, deveria, né? Que aquele sem vergonha decidiu não vir. É ele, Carlos Drummond de Andrade, mas a gente não vai falar sobre ele, não. Eu cansei. Tentei chamar ele, ele não quis vir. Então, nós vamos falar sobre dos poemas, de um dos trabalhos dele. Nós vamos falar sobre o nosso tempo. E hoje eu estou aqui com meus 3 repórteres. Eu sei, antes eram 8, mas a inflação acabou me arrancando algumas. Então, hoje estamos aqui com Ana Júlia de Lima Hiper Moreira, Carlos Henrique Bússola e Micaela Arames, da Selva. E eu, mas eu sou importante daqui, então vamos prosseguir. Para poder falar sobre uma nossa querida introdução, vamos ter Ana Júlia Hiper Moreira. Nosso Tempo foi um poema que na década de 40 foi um destaque na análise e a crítica da sociedade. O poema expõe uma visão social que, ao ler os versos, ele caracteriza a vista maçante, rotineira capitalista e representa também a dilaceração dos homens partidos por conflitos que aconteceram no Brasil e no mundo, como, por exemplo, entre os anos do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Esses conflitos e o costume da sociedade na época afetou muitas das pessoas que, consequentemente, elas viraram escravos, robôs e insensíveis ao sistema capitalista. Com todos os acontecimentos, Carlos Drummond teve a ideia de captar esses conflitos em um poema demonstrando como a modernização adoeceu a sociedade. De modo personalíssimo, Drummond reativa o mito escatológico do dilúvio, inserindo-o coerentemente no conjunto de sinais disseminados no poema. A estrutura socioeconômica capitalista nele, denunciada como reificante e alienante, produtora de homens sujos de tristeza e feroz desgosto de tudo, desencadeia-lhes, de acordo com o sistema simbólico do texto, o pranto no teatro, hiperbolicamente representado com dimensões escatológico-cosmogônicas que anunciam o fim do mundo capitalista. Soldada ao mito do dilúvio, ressurge a metáfora do grande teatro do mundo, cara ao barroco, a qual Drummond imprime uma nova direção significativa, despojando de valor metafísico para atribuir-lhe valor meramente social, signo de um tempo histórico-cultural que despreza os valores humanos autênticos e entroniza o uso da máscara social e fingimento das relações. Próxima a falar agora a nossa querida Micaela Arames da Selva. Bom, a estrutura é composta... Gente, o carro acabou de passar eu falando. Vocês vão poder cortar? É composto por 8 partes e retrata a dilaceração dos homens partidos por conflitos no Brasil e no mundo, uma vez que foi escrito entre os anos do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Seus versos não possuem uma métrica regular e nem versos regulares, mas essa oscilação tem um propósito de significar a perplexidade de acontecimentos no tempo. O nosso tempo inicia-se com um dístico, este tempo de partido e tempo de homens partidos. A frase tempo de partido se refere tempo de governo de Getúlio Vargas, já que nessa época foram criados partidos políticos, como, por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro, em 15 de maio de 1945, além do poder por ser um poder autoritário, que consequentemente causou a divisão no Brasil. Mas não é a única coisa que a palavra partido faz referência, pois também se refere à destruição do ser local, pois a sociedade estava sendo desumanizada por conflitos. Vamos e percorremos volumes, viajamos e nos colorimos.
A hora pressentida esmigalha em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam, os lírios não nascem da lei. Meu nome é túmulo, tumulto, e escreve-se da pedra. Após uma leitura fragmento do texto, é possível inferir uma sociedade que vivia em vão esse sentido. Em outras palavras, a sociedade está alienada, pois só sobrevivia e não vivia, não se prendendo em nada. Ao referir às leis, acredita-se que esteja referindo às leis repressoras instauradas por Getúlio. Os lírios retratam a esperança e a pedra retratada a lápide. Vistos fatos, não te encontro, onde te ocultas, precária síntese. Penhor do meu sono, luz dormina acesa na varanda, miúdas certezas de empréstimos. Nenhum beijo sobe ao ombro para contar-me a cidade dos homens completos. No verso ao lado é demonstrado a frustração concentrada no seu lírico, pois a sua desesperança era tão grande que até essas certezas eram imprestáveis. Pois esses tempos não são tempos de beijos, afeto e carícias, mas sim de dor, perda e solidão. O termo homens completos se refere aos criadores de leis que regiam o país no Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época. Calo-me, espero, delírio, as coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas, mas eu não sou umas coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal. Drummond usa a consciência social, fazendo dela uma espécie de militância através da poesia, para resgatar a consciência da sociedade, partindo da reflexão do indivíduo individual para o coletivo. E continuamos. É tempo de muletas, tempo de mortos faladores e velhas paralíticas, nostálgicas de balado. Mas ainda é tempo de viver e contar. Ao iniciar a terceira parte com a metáfora tempo de muletas, o eu lírico afirma mais uma vez seu pensamento sobre o tempo de mutilação do homem moderno que a sociedade enfrentava na época. Nessa sequência, é possível perceber o fluxo de sua revolta contra o tempo de aleijões morais da sociedade. Em vários versos, são utilizadas palavras e expressões de semântica negativa para retratar o caos, destruição e a própria mutilação humana durante a guerra. Entretanto, o eu lírico apela para que os segredos que sua alma guarda venha a público. Pois é tempo de viver e contar. Ainda é tempo de vida, de resgate e de esperança. Ele ainda carrega a esperança que se os segredos, a alienação, separação e a falta de sensibilidade acabassem a união vitorial, voltaria, demonstrando que todas as coisas vivas e não vivas revelem o seu grito de revolta. Na quarta parte, o poeta reconhece que o silêncio é necessário, no contexto político da época, pois o tempo não é propício para revoltas, tendo um paradoxo onde todos os seres devem possuir um grito de revolta, mas não devem se revoltar. Na quinta parte, desenha-se um quadro terrível da vida cotidiana, caracteriza por alienação, automatismo, retificação, rebaixamento dos instintos, tristeza entorpecida, falsificação e degradação. Esse processo gera o eu lírico uma angústia descontrolada, uma náusea crescente, um aperto na sua consciência social, que é percebidos nos versos que seguem. Na sétima parte, é possível perceber que a diferença entre classes sociais imposta pelo capitalismo já causava uma degradação na imagem humana. Era tempo de luta contra o fascismo, da Guerra da Espanha e a seguir da Guerra Mundial, circunstâncias que favoreceram em todo o mundo o incremento da literatura participante. As convicções de Drummond se exprimem com nitidez suscitando poemas admiráveis, alusivos tanto aos princípios, simbolicamente tratados, quanto os acontecimentos. Eles se conseguem integrar em estruturas poéticas. As pessoas estavam totalmente mergulhadas em suas vidas solitárias, rotineiras, modernas.
onde os homens eram escravizados por seus empregos progressistas, homens que na qual eram programados para fazer as mesmas coisas todos os dias. Calma, já vai acabar. E por último, finalmente, a 8ª parte do poema, onde o eu lírico mostra preocupação com os meios de comunicação, os quais são os únicos que podem trazer à tona a verdade da configuração humana e da repressão política vivida em sua época, uma vez que a falsificação das palavras pingadas nos jornais faziam com que a massa urbana se tornasse cada vez mais alienada dos fatos sociais. Logo, nosso tempo demonstra que a poesia social drummondiana vai além do sentido político, pois age como veículo de discernimento e condição humana em certos dramas corriqueiros da sociedade moderna. Para resumir o trabalho, Drummond era praticamente o personagem principal do Clube da Luta. Angustiado, mas ainda vivendo no paradoxo, onde sua personalidade é ambígua. Ele tem esperança, mas não tem. Ele vive no paradoxo que temos que ter voz, mas não de revolta, mas não devemos nos revoltar. Resumindo, ele tem bipolaridade. Então, esse aqui é o fim de mais um Marias e Fifis. Até a próxima e não quero ver vocês de novo. Muito obrigada. Se inscreve no canal.